Igreja, amém? Motivo de alegria estar neste lugar. E o pastor Wagner agora fez a mente voltar lá atrás mesmo. E muitas vezes a repreensão que nossos pais nos dão é sempre visando o nosso bem lá na frente. E às vezes meu pai é meio rígido, era daquele de deixar a gente sair, né? A festa do município, para ele não tinha esse negócio, era festa mundana, então você não vai. Se for, é o pai e a mãe do lado, durante a tarde e voltemos para casa. Hoje eu entendo. Foi difícil a aceitação, mas hoje eu entendo que eu estou bem encaminhado pelo ensinamento dos meus pais. Ando no caminho do Senhor e não deixarei. Então, faz a gente pensar muita coisa. Né? A vara de goiabeira nas pernas, né? E a Bíblia tudo já ensinava isso e ele me ensinava na palavra. Hoje eu tenho entendimento. Então a mente deu um salto muito grande e nós glorificamos ao Senhor. Eu não posso ficar falando muito porque eu sou muito chorão, irmãos. Não é questão de ser saudosista, mas é uma questão de você pensar no ensinamento que você teve. Né? Então, nós glorificamos ao Senhor por isso. Irmãos, é uma alegria estar neste lugar. Eu não recuso, mas eu corro. Quem ministra mesmo é minha esposa. Minha esposa deu para, né? Eu gosto de falar de Jesus, mas é que nem eu falo lá na igreja. O ministério todo, desde a sede até as congregações dos irmãos, são muito agitados. Eu não busco ser igual ao ministério, mas eu sou muito mais na minha. Né? Pessoal, eu sou que nem uma Toyotinha, vou devagarzinho e chego lá. Eu trago um abraço para o pastor Anderson de Oliveira, e eu trago com verdade. Eu peço a permissão a ele, e ele me libera a bênção. Enquanto ele não fala, manda um abraço ao pastor da igreja, manda um abraço à igreja, que Deus abençoe a igreja. Aí sim, porque a gente vem debaixo de bênção, com certeza. Que às vezes as pessoas falam assim, eu trago um abraço para o pastor dele, o pastor nem sabe que está liberado para poder ir ministrar. Mas não, trago um abraço, pertence à Igreja Assembleia de Deus Ministério Costa Verde, a qual o pastor local, o pastor Anderson de Oliveira, pastor presidente Josemar Rodrigues. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Pretendo não me demorar, meu pastor. Entregarei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. O pastor falou um pouquinho aqui acerca de batalhas espirituais, e isso nos remete muito à questão da chamada espiritual. E nos dias em que nós vivemos, não diferente aos tempos da Bíblia, em um tempo caótico, ser uma voz profética não é tão simples e não é tão fácil. Amém? Livro dos Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Só o primeiro versículo que vai nos dizer assim. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém? Irmãos, é um prazer estar na presença do Senhor. Nós temos por costume dizer que nós aceitamos a Cristo. Mentira. É Ele quem nos aceitou. Como já dizia ele, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Nós temos esse sentimento que eu aceitei a Cristo por nada. Ele que nos aceitou e vai mudando a nossa vida dia após dia, nos transformando, nos dando essa alegria que em meio a tantas coisas que acontecem,
Só o crente que tem um sorriso. Já percebeu? Pode estar o mundo desabando, mas o crente está sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, sempre feliz, porque ele entende que a alegria dele é o Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse, ser uma voz profética, não pensemos que os tempos passados foram mais fáceis ou mais difíceis que o tempo presente. Embora nós estejamos aí no tempo da graça, seria muito mais difícil ao tempo da lei, porque você teria que cumprir os preceitos do Senhor. Mas no tempo da graça é mais difícil, porque cabe a nós escolhermos ou não seguir os caminhos do Senhor. E nós sabemos que não é fácil caminhar na presença do Senhor, porque caminhar na presença do Senhor, como o irmão disse, requer de nós obediência. E não só obediência, como renúncia. E renunciar às nossas vontades é muito difícil. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela nos confronta. Nós podemos ler qualquer livro, jornal, de ponta cabeça, que nós vamos ficar tranquilos. Mas quando a gente começamos a ler a Bíblia, já dá sono, já dá um cansaço físico, um cansaço mental, porque ela já começa a nos confrontar. E quando nos confronta, nós temos que ter o pensamento e o entendimento que estamos indo para o caminho certo. Porque quem quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou seja, nós temos que nos despojar de algumas coisas para seguir a Cristo. E esse tempo que Israel está vivendo não era tão bom, mas a tendência era piorar. E Elias, ele entra nesse cenário caótico, mas não foi por acaso que Elias entra nesse cenário caótico. Haja vista que Acabe foi o 7º rei, que reinou 22 anos no reino do norte, que seria Samaria, porque houve uma divisão, entre as tribos de Israel. E a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei, ou não um dos piores. A Bíblia vai dizer que ele foi o pior rei em Israel. Só que quando a Bíblia conclui que Acabe foi o pior rei em Israel, nós vamos entender que a Bíblia vai nos dizer que esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos pôs sobre essa terra, ele é um Deus de relacionamento. É um Deus que não nos colocou aqui e nos deixou à sorte. Não, é um Deus que sempre buscou um relacionamento com o seu povo. Por que Acabe foi o pior rei em Israel? Porque Acabe, ele se relaciona com uma mulher pagã que adora os postes ídolos, Astarode, Azera, Baal. Ou seja, ele forma uma aliança com Jezabel e ele faz com que o povo comece agora a dividir o seu pensamento, dividir o seu coração com outros ídolos, com outros deuses. Só que o interessante, e a Bíblia me permite fazer isso, é que Elias, o tisbita, ele já tinha esse pensamento, ele já tinha essa intenção no seu coração da chamada profética de Deus. Porque haja vista que o povo, quanto mais ele se afundava na idolatria, quanto mais ele se afundava na distância do relacionamento com Deus, Elias, ele esperava o momento em que Deus o levantaria para ser uma voz profética para Israel, porque o Senhor nunca quis perder Israel para ninguém, como ele não quer perder ninguém, como diz o texto sagrado, que a vontade de Deus é que todos se salvem.
Essa é a vontade do Senhor. Mas há uma escolha que ele dá, que nós chamamos do livre-arbítrio, para que todo mundo faça a sua escolha. Só que dentro da nossa escolha, ela vai ter uma consequência. Nós temos o direito de escolher, mas o que nós não podemos escolher são as consequências das nossas escolhas. Nós sabemos que o Senhor ele coloca diante de nós dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O bem e o mal. Cabe a nós escolhermos qual caminho traçar. E nenhum desses dias, que Elias estava ali, ganhando um ensinamento dos seus pais, tendo esse chamado profético, Elias, ele olha, assim, o cenário, eu conjecturo assim, que a nuvem já da idolatria, do pecado de Israel, já estava visível. Então o Senhor agora faz essa voz profética soar dentro do coração de Elias, e ele de pronto, ele aceita o chamado do Senhor para profetizar sobre Israel. Então, Elias ele aparece no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, já liberando uma palavra para Acabe, mas sabendo que a palavra que nós liberamos, segundo a vontade do Senhor, ela também pode nos atingir. E nós temos que estar preparados para ser a voz profética do Senhor. Eu faço uma comparação do antigo para o novo. Por quê? Uma vez que nós temos uma voz profética, uma boca profética sobre a terra, o Senhor Jesus ele vai falar que aquele que põe a mão no arado não pode retroceder. Ele não pode voltar atrás. Uma vez que você colocou a mão no arado, você aceitou o chamado do Senhor sobre a tua vida. E o interessante disso é que ele garante a palavra que ele lançou sobre a tua vida, para ser uma voz profética. E Elias, ele começa esse ministério profético dizendo tão somente que não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra, por um período de tempo. 3 anos e meio. Só que, uma vez que o profeta, ele libera essa palavra, o Senhor o manda para um lugar para ser alimentado pelo Senhor. Por quê? Porque se não vai chover, se não vai descer o orvalho sobre a face da terra, a tendência é a terra não produzir o seu fruto. Automaticamente a fome viria sobre a terra. Ou seja, ele seria afetado também por ser uma voz profética. E todo profeta, ele é perseguido por causa do chamado. E nós vamos aprender dentro desse chamado de Elias o quão o Senhor é zeloso pela sua palavra. Porque uma vez que Elias fala para Acabe, em outras palavras, não vai chover e não vai descer orvalho, é por causa de você mesmo. Porque o pecado que você está cometendo subiu a narina do Senhor. É tão ruim quando a gente saímos para evangelizar que você pega um folheto com tanto carinho, com tanto amor, que você orou, que você buscou o Senhor, buscou a direção do Senhor, o Senhor te deu a direção, que você vai dar o folheto, a pessoa não aceita. Mas aí você não pode se entristecer por isso. Você não pode se entristecer por isso. A voz profética sobre a casa de Acabe provocou iras. Mas o Senhor sustentou o profeta.
enquanto o ribeiro deu água, o profeta estava sendo sustentado. Não só de água, mas o Senhor também providenciou a carne. Eu sei que você deve já ter ouvido muitas coisas, mas o fato interessante é que o Senhor agiu de todas as formas para poder alimentar o profeta. Enquanto o ribeiro teve água, lá estava o profeta sendo guardado pelo Senhor. O povo ia servir o profeta lá onde ele estava. Aí você já tem o entendimento. Poderia ter sido qualquer outra coisa, até mesmo usar uma pessoa para poder levar o alimento para o profeta. Mas o Senhor tem os seus meios, porque Ele guarda e vela pela sua palavra na voz profética que você é. O ribeiro seca e agora ele manda o profeta para a casa de uma viúva. Olha como é que o Senhor é bom. Isso, a seca já estava, a fome já estava imperando sobre a terra. Tudo por causa de uma voz profética chamada. Vai para a casa de uma viúva. O interessante é que o Senhor fala assim, ó, eu já ordenei ela para te alimentar. Só que quando ele chega na casa da viúva, o cenário parece não ser daquilo que o Senhor falou. Mas peraí, Senhor. O Senhor disse que a viúva ia me alimentar. Eu chego aqui, o que ela tem é só para cozer esse dia e esperar a morte. E agora, como é que fica? O cenário aqui também está caótico. Porque se ela só tem para hoje, como é que vai ser depois? Isso não é um texto que diz, é eu que estou falando, mas me faz entender. Calma aí. Você não ficou lá no ribeiro sendo alimentado? Eu vou te alimentar aqui. Aí você tinha um ribeiro todinho até secar. Aí agora aqui não, aqui só tem um punhadinho para comer hoje. Então tá bom, vou fazer um desafio com essa viúva. Qual é o desafio que você ia fazer para você e o seu filho? Faz para mim. Você aceitaria o desafio? E aí? Mas ela aceitou o desafio. Ela fez para o profeta. E o profeta comeu primeiro. E o profeta lança a palavra sobre aquela mulher. Até o período que não chover, não descer o orvalho sobre a terra, não faltará o azeite e nem a farinha. Por causa de aceitar o desafio, alimentar o profeta, não faltou a farinha e não faltou o azeite. Ser a voz profética de Deus. Sinceramente, nós, nos dias atuais, se o Senhor nos mandasse profetizar, acho que nós ficaríamos que nem o Gideão, meio duvidoso. Nós pediríamos que o Senhor nos desse 1 milhão ou até mais confirmações de que Deus estava no negócio para assim fazer. Ou seja, nós deixamos de acreditar na palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Só que a farinha não acabou, o azeite não acabou. Mas aí acontece um fato dentro da casa dessa mulher, dessa viúva. O filho dela vem a falecer, vem a morrer. Aí ela vai dizer,
Vieste a mim para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? No versículo 19, ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou à sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? Até esta mulher, eu aceitei o desafio, eu aceitei o chamado, eu fui a voz profética, e até esta mulher tu também vai afligir? Eu hospedei você na minha casa, eu aceitei o desafio, fiz conforme você pediu, você comeu, e glória a Deus não faltou a farinha e nem o azeite. Mas agora o meu filho morreu. E ele clama ao Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Chegou a hora do desafio. Elias, ele se apresenta a Acabe e diz que não choveria por um período de tempo. E nesse período do tempo, o Senhor, ele proveu na vida de Elias, a qual também ele viveria as mesmas aflições que todo o povo sofreria por não chover sobre a terra, por não ter água, por não ter como plantar. E o Senhor manda que Elias agora se apresente diante de Acabe. E mais uma vez, o desafio de ser a voz profética. Elias se apresenta diante de Acabe, ele encontra com o mordomo dele, diz para ele se apresentar, diz para ele se achegar. Só que o cenário que ele encontra é muito mais desafiador do que ele pensava ou pudesse imaginar. O povo ele já estava cocheando em dois pensamentos. O que imperava era o que os profetas de Jezabel falavam. Então, essa voz profética, pelo chamado que o Senhor deu a ele, faz um novo desafio. Ser voz profética é fazer desafio. Nós estamos em uma guerra espiritual, no mundo espiritual constante. Coisas que nós não vemos, mas sentimos no mundo físico. E se nós não tivermos uma constante vida de oração, de busca ao Senhor, e principalmente da leitura da palavra do Senhor, a tendência é a gente sempre pensarmos em desistir. Sempre pensar em retroceder. Mas quando nós somos uma voz profética, boca profética do Senhor na terra, nós não nos importamos com o mundo espiritual. Porque quem nos chamou garante a vitória por nós. Mas por causa do seu nome, para que o seu nome venha a ser glorificado. E Elias ele faz um desafio. Traga todos os profetas de Baal no monte. E lá Israel verá quem é Deus. Então assim foi feito. Se reuniram, foram ao Monte Carmelo. Lá a história você já conhece. Uns falam 400, mas eu analiso aqui e vejo que são 850 profetas de Baal. Eles são divididos em duas partes.
E eles ficaram... E o bom de ser uma voz profética e ter a consciência de ser a voz profética do Senhor, ter o chamado, ser escolhido pelo Senhor, é você ter a certeza de que o Senhor está contigo. Porque Elias, ele dá a oportunidade para que eles começassem, digamos assim, o ritual para aclamar os seus deuses, para que eles viessem responder o altar do sacrifício, o holocausto que eles tinham posto, para poder fazer o sacrifício, para que o povo visse quem era o Deus. E o texto sagrado vai nos dizer que eles ficaram a manhã toda, se não me falha a memória, até o meio-dia clamando a Baal para responder o altar, para responder com fogo o holocausto. E se não me falha a memória, é o que o texto diz. Elias sendo debochado. Em outras palavras, debochando dos profetas. No versículo 27, do capítulo 18, Elias vai dizer assim, ó: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertar. Já que em Salmo vai nos dizer que o nosso Deus, ele não corteneja, seja, ele nem pisca. O nosso Deus está atento a tudo. Os teus olhos são como chama de fogo que está a passear a terra. Diferente do profeta Baal, do Deus Baal, o que os profetas de Baal imaginavam que ele iria responder. E eles clamaram, já passava do meio-dia e Baal não respondeu. Aí agora, Elias, tomado de uma autoridade, você está pensando que eu vou botar a mão para poder arrumar o altar? Vocês que vão fazer por mim. Mandou endireitar o altar, mandou pegar a água, jogar sobre o altar para que ela pudesse vir ao redor do altar, mandou botar a lenha, botou o sacrifício. E Elias simplesmente adora ao Senhor e clama ao Senhor. Posso dizer que foi de imediato. Fogo do céu desceu. Consumiu todo o holocausto. E todos puderam ver que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. No versículo 39 do capítulo 18, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. O povo que deixou de ter um relacionamento com o único Deus vivo, conhecido como Deus vivo, aquele que pediu para que Moisés sempre lembrasse ao povo, para que passasse para Josué, de como o Senhor tirou eles com mãos fortes, com braços fortes, da casa de servidão no Egito, para que eles nunca viessem se esquecer que ele nunca deixou de ser Deus. Mas nós é que nos esquecemos.
Nós que nos esquecemos. Nós nos esquecemos que o Senhor está voltando. Nós nos esquecemos que a sua volta, ela está bem perto. Isso nós não dizemos nem pelos sinais que já nos mostram a sua volta. Não. Mas sim pelo que já estava escrito há muito tempo na sua palavra. E como ele vela pela sua palavra, ele faz cumprir a sua palavra. E nós, como boca profética nessa terra, nos dias de hoje, nós apregoamos arrependimento ao povo. Ainda que isso nos custe. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Nós somos dotados de sentimentos e desejos como qualquer personagem bíblico da história que se levantaram para aceitar esse chamado do Senhor e que não retrocederam e foram boca profética. Assim somos nós. Que como tantos, como Elias, que depois de tudo isso, por causa de uma palavra, ele se escondeu. Achando que o Senhor tinha o abandonado por causa de uma ameaça. E às vezes nós nos sentimos assim pela voz opressora do nosso adversário. Às vezes o Senhor se põe em silêncio, mas não é porque Ele nos abandonou, não. Não. Ele sempre está conosco. Aí Ele vem. A fraqueza vem sobre nós, sim. Os pensamentos de desistência vêm, sim, sobre nós. Mas o que nós não podemos é desistir. Porque a fraqueza, ela é momentânea sobre as nossas vidas. Mas o chamado, ele ecoa e é mais forte sobre as nossas vidas. É como o apóstolo Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que há de ser revelada sobre nós. Então há momentos difíceis sobre as nossas vidas, mas aquele que confiabilizou a nós a palavra, o chamado, ele é fiel para cumprir e terminar sobre as nossas vidas. Por causa do chamado. Elias, o que fazes aí, Elias? O que está fazendo aí, Elias? O Deus que honra na presença de muitos é o mesmo Deus que honra no oculto. O Deus que alimentou Elias na presença de muitos é o mesmo Deus que está presente com Elias quando ele estava debaixo de um pé de zinho, pedindo do fundo da sua alma a morte. Não é porque ele queria desistir, não. Não. É que ele se julgou pesado demais o chamado Elias. Não. Não. Levanta daí. Sai de dentro dessa caverna. Sai debaixo desse pé de zimbro. Ó. Pão e água. Pão e água. Pão e água. Se alimente. Ele se alimentou. Ele voltou a dormir. O anjo vem novamente, o alimento. Pão e água. Agora que você está fortalecido, Elias, levanta e vai. Porque muito longa é a tua caminhada. Até que Jesus volte, longa é a nossa caminhada. Se nós tivéssemos noção
do dia, da hora, da data, do mês, do ano que Jesus iria voltar, quando estivesse perto da volta dele, nós teríamos muito mais fôlego para fazer, porque nós teríamos a certeza do dia que ele ia voltar. E é por isso que ele não deu dia, nem hora, nem data, nem segundos, nem semana, nem ano. Nem ele mesmo sabe, mas o Pai que está no céu sabe. Portanto, Jesus fala assim, ó, vigiai e orai, para que ninguém roube a sua coroa. Em algumas partes do Novo Testamento, ele vai nos dar muitos horizontes acerca de sermos essa boca profética, essa voz profética no chamado que o Senhor tem para nós. Ele nos guarda de todo o mal que possa nos assolar. Primeiro ele nos alerta, olha, no mundo tereis aflições. Ele não está nos privando de nada. Ele está nos dizendo, vocês são seres humanos, vocês estão sujeitos a tudo. E no mundo vocês terão aflições, tribulações, perseguições. Tudo isso vocês vão ter. Só que o fato interessante daquilo que o Novo Testamento ele não dá um norte ou uma direção aos profetas ou à boca profética que foi levantada, ele dá para nós nos dias de hoje. Tende bom ânimo. Parece uma coisa engraçada, né? Pelo menos eu acho. Meu pastor, como ter bom ânimo? Quando nós entramos em uma guerra espiritual, numa batalha espiritual, que nós ficamos assim, Senhor, me socorre. Quando ele está dizendo que eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Nós somos muito limitados. Nós somos muito limitados demais. Limitados no conhecimento do Deus que nós servimos. Se ele está falando que é o socorro bem presente na hora da tua angústia, ele já está ali esperando você dar o grito. Ele está ali esperando você dar o brado para te socorrer. Porque ele jamais vai desamparar um filho seu. E nos dias que nós pregamos o arrependimento, a voz profética para arrependimento, aonde as pessoas acham que não tem pecado, aonde as pessoas acham que o que fazem não está errado, é a oportunidade que Deus está dando para que antes que as trombetas soem, eles possam entrar nesse céu de glória. Jesus fala nos nossos dias que, ó, uma vez que vocês tomarem a cruz, uma vez que vocês começarem a me seguir, uma vez que vocês passarem a crer no meu nome, vocês serão perseguidos. Mas não é porque vocês são bonitinhos, porque vocês se vestem bem, não. É por causa do meu nome. Vocês podem aceitar qualquer nome que vocês quiserem. Pedro, Joaquim, Samuel. Não tem o peso que o nome de Jesus tem. Porque Jesus foi o único que morreu na cruz, derramou o seu sangue por amor às nossas vidas. E ao terceiro dia ressuscitou. E é por isso que nós somos a boca profética de Deus nos dias de hoje, para apregoar o arrependimento,
arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque o Senhor Jesus está à porta. O mundo pode estar um caos. Os nossos dias podem estar um caos. Mas nós temos que continuar sendo essa boca profética. Porque um dia em nossos corações ardeu a vontade da presença do Senhor. Um dia em nossos corações ardeu a vontade de ser uma boca profética do Senhor para os nossos dias atuais. Quando nós aceitamos ao Senhor, Ele nos deu essa autoridade para ser uma boca profética. Então nós não podemos desistir, não podemos voltar atrás. Aceitar o chamado é aceitar a vontade do Senhor. É saber que Ele está conosco, tanto no momento bom, quanto no momento ruim. É que nós temos por prazer sempre exaltar sempre o nosso momento ruim. Achar que o nosso momento ruim é sempre o pior e o fim de todas as coisas negativas. Estevão estava no fim da sua vida. E ele viu o céu aberto. Ele estava sendo apedrejado. Ele viu o Senhor à direita de Deus. E no seu último suspiro, ele pregou arrependimento ao povo. Até o dia que findar os nossos dias na terra, teremos que ser a boca profética de Deus. Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor está nos sustentando e tem nos sustentado na sua presença. Até o momento em que chegar a nossa vitória, em que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade, e que a morte seja tragada pela vitória, o apóstolo Paulo vai findar dizendo: no demais, irmãos meus, ficai firme, sabendo que a vossa obra do Senhor não é em vão. Não desista do chamado que o Senhor tem na sua vida. Está difícil? Se preocupe não, vai ficar pior. A tendência é só piorar. E eu me regozijo nisso. E quanto pior, melhor. Que é o que me aproxima do Senhor. Não se escandaliza com isso não. Quanto pior, melhor. O apóstolo Paulo falou que ia se deixar gastar pela vontade, pela obra do Senhor. Me gastarei e me deixarei gastar. Se ele falou isso, quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Que o Senhor guarde a tua casa, guarde a tua família, a tua vida. Que você prossiga para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe.